Eu vou botar esse vídeo lá para vocês, na pasta compartilhada, quem quiser ver. Dá para fazer alguns cálculos também, dá para brincar com isso aqui, né? Mas enfim, utilizando o princípio de mecânica dos fluidos, que geralmente a gente só vê mais, principalmente hoje em dia, mais medidores digitais, mais analógicos ainda estão aí. Então, pessoal, vamos lá. Boa noite a todos novamente para mais uma aula de fenômenos de transporte, né? Eu botei aqui só para a gente ter a noção de onde parou, né? Na aula passada a gente viu a equação de Bernoulli, que basicamente ela faz um balanço das energias, é como se fosse ele faz um somatório das energias até a gente chegar nessa equação. Né? Eu mostrei que ela vem da contribuição da energia potencial, energia cinética, né? E a energia de pressão, ou seja, ela é basicamente um balanço de energia mecânica, né? Aplicado a os fluidos. Então, eu mostrei passo a passo como é que chega nessa simplificação, que é muito mais fácil trabalhar dessa forma, porque aqui a gente consegue adicionar a nossas alturas manométricas, no caso, a gente viu bomba, turbina, né? No caso, quando eu tenho uma bomba, ele adiciona energia à primeira parte do meu sistema. Quando ele é uma turbina, ele vai retirar energia desse sistema. Então, é uma equação que a gente tem uma série de aplicações voltados nessa parte de mecânica dos fluidos. Então, a gente viu também que, através do cálculo dessa altura manométrica da máquina, seja ela uma bomba ou uma turbina, a gente consegue encontrar a potência, né? Onde ele basicamente vai depender do peso específico, da vazão e dessa altura manométrica da bomba. E que, como a gente sabe, equipamentos nunca vão ser 100% eficientes. Então, aqui a gente tem um cálculo para verificar justamente essa parte, a eficiência da bomba ou da turbina, a eficiência da máquina hidráulica, né? Então, na última aula a gente fez justamente isso, fez os balanços de energia e de massa para poder aplicar a equação de Bernoulli. Onde ele faz aqui a altura, basicamente ela é função da altura, do nível, da velocidade ao quadrado, da gravidade, do peso específico e da pressão. Então, essa equação aqui a gente usou de várias formas, você consegue simplificar em alguns casos, e ela também tem umas premissas para poder ser utilizada, né? Que a gente viu que o fluido tem que ser incompressível, o regime tem que ser permanente. Então, tem uma série de hipóteses que esse modelo leva em conta. Quando a gente foge dessas hipóteses, por exemplo, você vai trabalhar com gás. Gás, ele é um fluido compressível, não é um fluido incompressível. Então, essa equação já perde a validade. Então, toda vez, independente se a disciplina for fenômeno de transporte, se for termodinâmica, que a gente vai ver também, enfim, química, vocês, ao aplicarem um modelo, vocês têm que verificar, né, as premissas. Quais são as premissas que estão por trás desse modelo, ok? Quais são as hipóteses levantadas? Então, se as hipóteses levantadas estiverem ok, então, dentro desse nível, então você consegue aplicar esse modelo. Fugiu desse modelo das hipóteses, então, esse modelo você pode até usar, mas
provavelmente você não vai conseguir bons resultados, né? Aqui ele leva em conta também que o fluido não é viscoso, ele despreza essas forças viscosas, entendeu? Tanto que a gente não tem nenhum termo relacionado com a viscosidade, ok? E aí a gente vai trabalhar hoje algo um pouco diferente, que aí já leva em conta essas contribuições viscosas, ok? Bom, quando a gente trata de escoamento, né, a gente, lembrando novamente que esse tipo de, a gente está vendo aqui, ó, escoamento permanente, isso aqui é válido para escoamento do tipo permanente, ou seja, minhas propriedades não variam em função do tempo, são constantes. Então, quando a gente tem um escoamento permanente e o fluido é incompressível, a gente pode aplicar uma série de condições que facilitam a nossa vida, os cálculos, ok? Bom, quando a gente está falando de escoamento de fluido, até agora a gente viu em tubulação, somente em tubulação fechada, assim, né? Só que agora a gente vai ver também um pouco como é que funciona esse escoamento quando a gente apresenta uma superfície livre, que são esses casos aqui, ok? Então, a gente tem que trabalhar primeiro, entender o que são esses condutos ou tubos, né? A gente chama, quando é dessa forma aqui, a gente basicamente chama de tubulação, tubo. Mas, basicamente, vocês vão ver, principalmente em qualquer material didático assim, que eles são conhecidos como condutos, que eles vão conduzir um fluido de um ponto até outro. E esses condutos, né, que são conhecidos como tubos ou dutos, cano, viu, pessoal? É um termo que se evita, né, nessa parte, se utilizar um termo mais técnico, que é tubo ou duto. Vocês vão ver que o ideal são utilizar esses termos mais técnicos. E esses dutos são estruturas utilizadas para realizar o transporte do fluido, né? Eles são classificados em dois tipos. Eu posso ter o escoamento forçado. O escoamento forçado é, por exemplo, eu tenho um equipamento que está forçando, no caso, quando eu quero elevar o fluido de um nível inferior para um nível superior, por exemplo, de um poço para uma caixa d'água. Então, você tem um fluido que está forçado. O que é que acontece nesse sistema de fluido fechado? Aqui, ó, você vai ter que a pressão, né, vai ser maior do que a pressão atmosférica, né, já que você está forçando, é uma condição que tem que ser satisfeita, e o fluido vai tender a preencher toda a tubulação. Né, quando você tem uma bomba ou um equipamento forçando, ou no caso, por exemplo, quando você tem um sistema de usina hidrelétrica, que aí você tem ele é forçado pela gravidade, pela energia potencial, você também tem esse tipo aqui de condição, onde o fluido vai preencher toda a tubulação, e você também tem o escoamento livre, de forma livre, né? Que, nesse caso, a pressão ela vai estar igual à pressão atmosférica, ok? E a gente tem uma área chamada, essa área que está em cinza, ok? É a área que a gente chama de área molhada. Então, o cálculo de algumas propriedades, a gente vê que a figura geométrica muda, né? Já que a gente tem um escoamento onde tem uma parte livre, uma parte onde o fluido vai escoar e uma parte livre. Então, nos cálculos, esse tipo também de escoamento vai influenciar. Então, se eu tenho um escoamento forçado, a figura geométrica é de um tipo. A gente também tem uma variável que vai influenciar, que é a pressão,
né? Como ela vai ser maior, vai ser uma pressão manométrica. E em superfície, escoamento livre, desse tipo aqui, que basicamente também utiliza gravidade, basicamente a força motriz para fazer esse escoamento vai ser a gravidade, ok? E aí a gente vai ter que fazer essa relação da área que está molhada, chamada área molhada. A primeira coisa que a gente tem que ter em vista também é justamente, como eu disse, a geometria vai mudar. Então, a gente tem que conhecer os elementos geométricos, por exemplo, de um canal, desse conduto, dessa tubulação onde vai passar. Isso aqui, a gente falando para escoamento livre, né? Então, a gente vai alterar essa seção transversal do canal, como eu disse, a área molhada, e aí a gente vai ter uma série de propriedades que vão aparecer, né? Enquanto aqui, por exemplo, aqui só depende basicamente do diâmetro ou do raio, né? Bem simples. Nesses outros casos, que a forma geométrica vai influenciar. Então, a gente vai ter uma série de detalhes para poder analisar. Então, a gente tem, basicamente são esses aqui, essas propriedades, onde a gente vai trabalhar algumas. A primeira dela é a altura da água, do nível da água, né? A gente vai ter uma altura onde vai ocorrer esse escoamento. A área molhada, como eu disse, então a área molhada vai ser essa área. Se a gente pegar um canal e fazer um corte, né? Então a área molhada vai ser essa área onde ela está preenchida com água, ok? Ou a seção transversal ocupada pela água. O perímetro molhado. Então a gente observa que aqui tem um canal e ele vai ter todo um perímetro, né? Só que para a função de cálculo, a gente utiliza o perímetro molhado, o PM, que justamente vai ser esse comprimento aqui da linha, onde ele tem contato com a água. A parte, as linhas que têm contato com a água. Tem inclinação dos taludes, ok? Que essa inclinação aqui, vocês quando pegarem hidráulica, o pessoal de engenharia civil, principalmente, vão ver que essa inclinação vai depender principalmente do material que você está utilizando, ok? E da vazão que você tem. Então, são todos fatores que vão depender do seu objetivo, né? Se você tem uma vazão X ou Y, então tudo isso aqui vai influenciar. Essa inclinação dos taludes, o tipo de material para cada inclinação, declividade do canal, que é a referência ao fundo do canal, que aí ele também, esse declive vai favorecer o fluxo, como eu disse. Quando a gente tem um sistema forçado, a força motriz vai ser, por exemplo, uma bomba ou a energia potencial. Aqui, essa declividade também vai ser em função da energia potencial. E o coeficiente de rugosidade, que, como eu disse, ela é proporcional, para fazer assim uma analogia, é como se fosse a condição de asperidade. Quanto mais áspero o material, então ele está relacionado com essa rugosidade. Por exemplo, se você tem um tubo, imagina aqui de concreto, ele vai ser um pouco mais liso, né? Agora, se você tiver de pedra, por exemplo, um canal construído de pedra, a rugosidade vai ser muito maior. E geralmente esses valores também já para vários tipos de materiais são tabelados, ok? E também vai ser da função da natureza da parede, do tipo de material que está sendo empregado. Então a gente já tem aqui a altura. Quais são as propriedades, né, desses elementos geométricos?
a altura da água, a área molhada, o perímetro molhado, o raio hidráulico, né? Que esse raio hidráulico aqui, ele também vai depender da área e do perímetro, porque, como eu disse aqui, numa tubulação, o raio é muito simples de determinar, para a gente poder fazer o cálculo de vazão. Mas, para um sistema desse aqui, a gente precisa também de um raio ou diâmetro hidráulico para poder fazer cálculos de vazão, né? E esse cálculo, a gente vai ver que ele tem uma funçãozinha, principalmente baseado no raio, na área, na verdade, e no perímetro, que estão molhados, ou seja, que tem contato com a água. Aqui coloquei só alguns exemplos desses condutos escoamento livre. Então, canal, isso aqui é projeto baixo de IDC, um tipo de canal, então tem todo essas propriedades, né? Declive, altura, o raio hidráulico, então tudo baseado no projeto em si, o que é no atendimento do projeto. Um aqueduto, que no caso esses aquedutos era aqui na Grécia antiga, era muito utilizado para levar água, né, de rios para até cidades. Sistemas de drenagens, aqui a gente tem exemplo do canal de condutos livres. Também drenagens e drenagem, né? Drenagem na superfície ou subsuperfície, enterrados, subterrâneos, né? Mas que tem contato aqui, vocês observam que ele vai ter uma área molhada e uma área que está aqui, vamos dizer, seca, né? Que não tem água. Então, os cálculos, novamente hidráulicos, os cálculos que a gente vai precisar fazer, vai envolver justamente essas propriedades. Ok? Basicamente, como eu disse, a gente vai trabalhar com essas 3 propriedades aqui em fenômenos de transporte. Quando vocês chegarem em hidráulica, vocês vão trabalhar com as outras, ok? Mas aqui o que nos interessa, basicamente, é a área molhada e o perímetro molhado. Então, coloquei 2 imagens aqui para vocês verem que a área, tanto a área quanto o perímetro, né, vai depender de quê? Da minha forma geométrica. Então, esse é um sistema onde tem a passagem via escoamento livre, e esse aqui também, escoamento livre. Porém, formas geométricas totalmente diferentes, tanto para a área quanto para o perímetro, ok? E ambas as duas aqui, elas vão ter também o raio, chamado raio, ou diâmetro hidráulico, né? E esse raio e o diâmetro hidráulico, a gente encontra justamente fazendo a relação entre a área molhada e o perímetro molhado. Então, através dessas 2 propriedades, a gente consegue determinar o raio e o diâmetro hidráulico para formas geométricas assim diferentes, né? Como eu disse, para uma tubulação, o raio é muito simples. É a metade do centro até a uma extremidade, né? O diâmetro é de uma ponta até a outra. Então, bem simples você conseguir o raio de uma forma geométrica circular. Isso já é um pouco diferente para quando a gente tem outras formas geométricas. Bom, como eu disse, tanto o raio hidráulico quanto o meu diâmetro hidráulico, ele é função da área molhada e do perímetro molhado, ok? Então, o meu raio hidráulico, ele é a área molhada dividida pelo perímetro molhado. Já o meu diâmetro é 4 vezes o raio, ou seja, se a gente substituir aqui, ó, a gente sabe que o raio hidráulico é a área dividido pelo perímetro molhado, então a gente tem que o diâmetro hidráulico é 4 vezes a área dividido pelo perímetro. Coloquei um exemplo aqui simples, porque que, por exemplo, para uma estrutura circular, né, que está
que o perímetro molhado, deixa eu colocar aqui, por exemplo, quando você tem uma tubulação circular, isso aqui vamos supor que é um círculo perfeito, pessoal. Então, se você tem uma estrutura circular, né, então você tem que a área é πd ao quadrado sobre 4. E o perímetro desse círculo aqui é πd. Ok? Como é que eu encontro, por exemplo, o diâmetro hidráulico de uma forma circular? Se a gente for aplicar essa regra aqui, de raio hidráulico e diâmetro hidráulico, a gente tem que o diâmetro hidráulico é 4 vezes a área dividido pelo perímetro. Então, só é aplicar aqui, ó, 4 vezes a área dividido pelo meu perímetro. Ok? Esse 4 vai cortar com 4. O π também vai cortar com π. E aí eu tenho d ao quadrado dividido por d. Ou seja, o diâmetro hidráulico para uma forma circular, quando a área molhada, novamente, quando a área molhada está preenchendo toda a tubulação, é igual ao diâmetro. O diâmetro hidráulico é igual ao diâmetro do tubo. Ok? O raio hidráulico, então, vai ser o raio do tubo. E isso para quando a gente tem uma tubulação totalmente preenchida com fluido. Que a gente aqui está adotando que a área preenchida do fluido é a área total. Ok? Então, nesse caso, o diâmetro hidráulico é igual ao D. Por isso que quando a gente calcula, por exemplo, o Reynolds, o número de Reynolds, que é a função do diâmetro, ρd sobre μ, para tubulações, a gente pode aplicar direto D. Mas com formas geométricas diferentes, então cada uma forma geométrica dessa, a gente vai aplicar uma equação diferente. Hein, professor? Oi. Pode falar. Será que tem como o senhor repetir novamente essa parte da explicação da equação, por favor? O que eu repeti, pronto, repetir aqui? Isso. Aqui, pronto. Aqui eu utilizei, nesse exemplo, eu fiz o seguinte, calculei o diâmetro hidráulico, ok? Utilizando um círculo. Uma área circular. Deixa eu abrir aqui. Essa área circular, né? Porque quando a gente tem essa, por exemplo, a área molhada, quando é forçado, a gente tem um preenchimento de toda a tubulação. Então, a área molhada é essa e o perímetro que o fluido vai ter contato vai ser toda essa parte aqui. Então, nesse caso, né, aplicando aqui a equação do diâmetro hidráulico, que é 4 vezes o raio hidráulico, e o raio hidráulico é a área molhada dividido pelo perímetro. Se a gente tem que, nesse caso aqui, nesse caso B, a tubulação, a área molhada é a área circular total, e o perímetro é ele total aqui também, então eu apliquei aqui a equação da área e do perímetro para uma área circular, ok? E calculei aqui, ó, o diâmetro hidráulico é 4 vezes a área dividido pelo perímetro. 4 vezes a área, a parte aqui superior, dividido pelo perímetro. No final, você vai encontrar que o diâmetro hidráulico vai ser igual ao diâmetro do tubo. Por quê? Porque ele está totalmente preenchido. Isso vai se aplicar nessa forma da letra A? Não, né? Porque aqui, ó, a área não vai ser a área do círculo total. A área vai ter uma parte molhada aqui e essa outra parte seca. Ok? Deu para entender?
Eu fiz um exemplo utilizando essa área forçada aqui. A área como se o tubo estivesse preenchendo toda a tubulação. Para mostrar que, por que a gente utiliza o diâmetro nos cálculos hidráulicos de vazão, por exemplo, quando o sistema está totalmente fechado, que foi os cálculos que a gente fez até agora, a gente utiliza o D direto, porque uma tubulação com diâmetro bem definido, né? Agora, quando a gente tem essa variação na forma geométrica, a gente precisa também calcular o diâmetro hidráulico e o raio hidráulico, ok? E esse é basicamente esse cálculo. O raio hidráulico, a área pelo perímetro, molhado, ok? E o diâmetro hidráulico é 4 vezes o raio. Novamente, para um círculo, um círculo que está totalmente preenchido, uma seção transversal circular que está totalmente preenchida, então o diâmetro é igual a D. Que é o que a gente utiliza, né? Para cálculos, a gente já utilizou isso. Só que para outras formas geométricas, o diâmetro hidráulico não vai ser igual ao diâmetro normal. Por quê? Por exemplo, para um quadrado. Como é que a gente acha o diâmetro hidráulico de um quadrado, né? Então, aqui nessa tabelinha aqui, tem outra tabela até maior, pessoal, que tem outras formas geométricas, né? Para o quadrado, por exemplo, a gente tem que a área de um quadrado é o lado A vezes o outro. Por exemplo, aqui, ó, você tem um quadrado de lado A. Então, a área vai ser A vezes A. Correto? Então, a área A ao quadrado. O perímetro, você tem uma medida A aqui, uma medida A aqui, A e A. Ou seja, 4 vezes A. O raio hidráulico vai ser a área dividido por 4 para um quadrado. O diâmetro hidráulico vai ser somente A. Aí por quê? Vamos fazer isso aqui. Ó. A gente tem que a área do quadrado é igual a A aqui. É igual a A elevado ao quadrado, né? O perímetro do quadrado é igual a 4 vezes a área. Estão entendendo, pessoal? Aqui do quadrado, a área é o A ao quadrado. Porque você tem, por exemplo, se você tem um terreno aqui quadrado de 2 metros por 2, a área vai ser 4. correto? 4. Né? Que é a mesma coisa de 2 ao quadrado, correto? Quatro metros quadrados. Correto? Então, é um lado vezes o outro. Aqui eu estou aplicando A porque é uma variável que você pode utilizar para qualquer valor. Ok? Então, aqui, ó, A ao quadrado. E o perímetro é 4 vezes a área, porque o perímetro dessa área aqui vai ser 2 metros, mais 2 metros, mais 2 metros, mais 2 metros. Ou seja, você vai somar cada lado desse aqui 4 vezes. Só uma dúvida aí. É porque dá a entender que o perímetro aí, na tabela, está como se fosse 4 vezes Azinho, não 4 vezes a área. Ah, sim, mas é justamente A, porque eu botei aqui, ó, A. Imagina aqui um quadrado de lado A, entendeu? Então, a área vai ser A ao quadrado. Estou assistindo aula. Aí aqui, ó, a área de um quadrado não vai ser A ao quadrado? A vezes A? Esse lado vezes a altura aqui? Vou te ligar no telefone.
Lá. Ok? E aqui o perímetro, ele não é 4 vezes a área, é 4 vezes o lado A. Por exemplo, para esse exemplo aqui que eu dei, que o lado A é igual a 2, né? A gente tem o seguinte, que a área vai ser 2 ao quadrado e o perímetro vai ser 4 vezes 2. Né? Ou seja, aqui vai ser 8 metros e a área 4 metros. Para entender? Deu para entender, pessoal, essa parte do cálculo aqui? Esse A não é a área, né? Sim. A só está se referindo ao lado, na verdade, né? Isso, é. Esse A aqui é como se fosse o lado do quadrado. Como é um quadrado, né? O lado, esse lado, os lados são iguais, né? Um quadrado, os lados são iguais. Então, a área vai ser A ao quadrado. O perímetro vai ser, você somar o perímetro é igual, por exemplo, você pegar aqui, ó, 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é a mesma coisa que você multiplicar 4 vezes 2, né? Ou seja, 4 vezes cada lado. Professor, Oi. nesse caso aí a variável pode ser qualquer uma, então ficaria mais fácil se fosse uma variável x, por exemplo, porque aí não Isso. confundiria, né, com a Pronto. área. Pronto, pode ser. Sim, x. Pronto, então em vez de A, vamos, assim, eu vou mudar essa tabela e botar x, por exemplo. Ok? Mas, pronto, tem uma área e tem um perímetro. Aí eu tenho um cálculo do raio hidráulico, né? Que o raio hidráulico, ele é o quê? A minha, aqui ó, que a gente viu aqui, é minha área dividido pelo perímetro, ok? Então, é minha área dividido pelo perímetro. E o diâmetro hidráulico vai ser 4 vezes o raio hidráulico. Então, essas são as duas equações. Se eu substituir aqui, para esse exemplo do quadrado, essas duas equações aqui, ó, onde a minha área vai ser quem? X ao quadrado. Né? E aí eu divido pelo meu perímetro, que é 4 vezes x. É a mesma coisa que isso aqui, ó. X ao quadrado é x vezes x dividido por x vezes x vezes x vezes x. Ok? Ou a gente pode simplificar aqui, ó. Esse x. Deixa eu colocar aqui. Aqui ó, x ao quadrado dividido por 4x. Né? Então, eu tenho que o meu raio hidráulico é igual a x ao quadrado dividido por 4 vezes x. Se você cortar um x de cima com x de baixo, você vai ter que o seu raio hidráulico vai ser igual a x dividido por 4, ok? É dessa forma que a gente encontra a equação.
Aqui na tabela ele já está a equação direto, né, do raio hidráulico e do diâmetro hidráulico. Deu para entender aqui, pessoal, de onde veio esse A sobre 4? Ou X sobre 4? Deu para entender ou não? Ficou confuso? Sim. Deu para entender, né? E o diâmetro hidráulico, se a gente for olhar a equação, ele é 4 vezes o raio, né? Então, o diâmetro é igual a 4 vezes isso. Aí vai ficar 4 vezes x dividido por 4. Então, você vai cancelar aqui, ó. 4 cancela com 4, sobra somente o x. Ok? Então, aqui eu só estou demonstrei já que para o círculo é essa equação. E de onde vem isso aqui? Da razão do perímetro, da área pelo perímetro molhado. Ok? Se você fazer para um retângulo, que aí um retângulo já vai ser assim, né? Você tem, por exemplo, aqui, ó, a base vezes a altura, né? Vamos dizer que aqui a base, o A é a altura. Então, como é que eu encontro também o raio hidráulico? Olha a equação. Você tem um canal onde ele é retangular. O raio hidráulico você encontra a partir dessa equação. Ok? Então, você for utilizar no cálculo, por exemplo, a gente tem o cálculo lá da vazão, que é velocidade vezes a área, né? Então, a área já, para esse tipo de sistema, não vai ser como o que a gente usava, que é a área do círculo. Aí vai ser a área agora do tipo de forma geométrica que você está utilizando para conduzir o fluido. Ok? Então, para o triângulo, se for uma tubulação assim, triangular, um canal triangular, então o raio hidráulico a gente vai utilizar para fins de cálculo essa equação, ou o diâmetro hidráulico aqui direto. Então já tem, essa tabelinha já tem algumas equações prontas. Mas caso você precise de alguma, depois eu vou passar, por exemplo, esse exemplo aqui, ó. Eu vou passar um exemplo para a gente encontrar desse carinha aqui, que aí a gente tem que encontrar essa área e esse perímetro. O perímetro seria esse aqui, ó. E aí, a partir desses valores, você consegue encontrar as propriedades dele. Um exercício também aqui, botei um exercício só para tentar, para a gente fixar essa parte, ó. Qual é a área, o perímetro molhado, o raio hidráulico e o diâmetro hidráulico de um conduto fechado? Isso aqui é mais simples. Retangular de área de seção transversal, ele vai ter um lado de 30 centímetros e outro lado de 15 centímetros. Então, sua tubulação é assim. Mais ou menos assim. Aqui A e aqui B. Como é que eu acho a área, o perímetro e o raio hidráulico? E o diâmetro hidráulico? Lembrando aqui, ó, conduto fechado. Não é um conduto livre. Se é um conduto fechado, então significa que a área molhada vai ser toda essa seção aqui, ó. Né? Vai ser a área total. E aí? Como é que eu acho a área? A área aí é fácil, só é A vezes B, no caso, 30 vezes 15. Isso. Exatamente. Então vamos botar aqui. Vou abrir até o Excel aqui do lado para a gente fazer esses cálculos.
E o perímetro? Aqui, ó. A. Perímetro é 2 vezes A mais B. Tá em metros, né? 0,3 e 0,15. Trabalhar no SI. Colocar aqui o A e o B em metros. Então, nossa área vai ser igual, ó, o lado A vezes o lado B. Mamão com açúcar. Fácil demais. E o perímetro? Também em metros. Como é que fica o perímetro em metros? Olha. Duas vezes A mais... Exatamente. Porque aqui ó, você tem um lado A, por exemplo, se aqui for 2 metros, você vai ter essa parte aqui duas vezes, como é 30 centímetros, né? Então você vai ter 30 centímetros aqui, desse lado também 30 centímetros. Então 2 vezes A e 2 vezes B. Como o 2 é comum, você pode fazer dessa forma, separado. 2 vezes A mais B. Ou esse lado aqui também repete 2 vezes. Então aqui a gente achou a área e o perímetro. E o raio agora? O raio hidráulico. Tem a equaçãozinha lá também no slide anterior, mas é bom a gente calcular. O raio e o diâmetro hidráulico. Como é que eu encontro? O raio, ele é função de quem? É a área sobre o perímetro, né? Isso, é a área dividido pelo perímetro. Pronto, você achou o raio hidráulico aqui, dessa seção retangular. E o diâmetro? O diâmetro parece que é 4 vezes a área sobre o perímetro, né? Isso, que a área sobre o perímetro é quem? O meu raio hidráulico, né? Então aqui você tem o seu raio hidráulico e seu diâmetro hidráulico. Ok? Então, bem simples o cálculo. E a gente vai, principalmente quando começar a ver perda de carga em outros tipos de sistemas, próxima aula, aí vocês vão ver o uso, a aplicação disso aqui. Ok? Raio e o diâmetro hidráulico. Separei mais um exercício no final, para a gente tentar resolver. Então, é dessa forma. Então, a gente achou a área, o perímetro, o raio e o diâmetro hidráulico. E o conduto retangular. Bem simples. Cálculo. Alguém não entendeu? Então vamos lá. Que a área, base vezes a altura, distribuição dos cálculos. Centímetros. Que eu coloquei em metros. A única diferença é essa. Aqui está 20 centímetros e 5 centímetros. O cálculo a gente converteu aqui direto para metros. Ok? Bom, depois de conhecer esses conceitos de raio hidráulico e diâmetro hidráulico, a gente vai agora conhecer um conceito de camada, a chamada camada limite. Ok? É um dos conceitos dentro dos fenômenos de transporte. Eu falo dos fenômenos de transporte porque basicamente a gente tem 3. Transferência de momento, ou seja, transferência de movimento, transferência de calor e também transferência de massa. Ok? Então, principalmente também em momento e massa, é muito utilizado esses conceitos de camada limite para poder fazer alguns cálculos específicos. Deixa eu ver se o vídeo está aqui. Como é um sistema,
um medidor aqui de fluxo, né? Ele vai medir a vazão, né? Em litro por minuto. E aqui é basicamente a água que está passando nessa tubulação. E aqui, se vocês observarem, eu vou dar um zoom. Ele tem a formação aqui como se fosse de uma névoa. De uma névoa aqui nas proximidades da borda, né? E aqui tem uma série de redemoinhos, né, que se formam. Então, essa névoa aqui é basicamente a camada limite. Aqui tem um outro exemplo de um tubo de ar, onde perto da borda ele forma uma camadinha fina e ao longo que vai se afastando, ela vai se distorcendo, né? Então, o que é essa camada limite? Então, aqui eu achei essa definição aqui que eu acho que foi a que define melhor e de forma bem prática, bem direta, né? Ela é uma região muito fina e adjacente à superfície do corpo, onde os efeitos, viscosos são muito importantes. Fora da camada limite, o fluido se comporta como se fosse um fluido invíscido. O que significa isso? Que até por conta das forças de aderência do fluido, quando ele se toca aqui com o corpo, ele vai ter justamente, lembra lá da primeira aula que eu falei, que quando o fluido está escoando, na parte onde ele tem um contato, tem o chamado o princípio de aderência, né? Que a velocidade desse fluido próximo a essa parede, próximo ao corpo, ela tende a ficar próxima de zero, e aí ela forma como se fosse um gradiente de velocidade. Então, basicamente, ele vai ocorrer isso. E ocorre justamente por conta dos efeitos viscosos do fluido. Ok? Fora da camada limite, como ele disse, então, dentro da camada limite, a gente vai ter efeitos viscosos que vão influenciar muito dentro dessa área. Fora dessa camada limite, que dá para ver aqui mais ou menos, a definição dela, né? Aí, os fluidos, então, o escoamento do fluido aqui, ele vai ter um comportamento onde a viscosidade não vai influenciar, ou seja, um fluido invíscido é que não tem viscosidade, é como se fosse um fluido sem viscosidade, ok? Ele foi introduzido por Prandtl, alemão, principalmente no estudo da aerodinâmica, né? Aqueles testes de tubo de vento, que faz a parte de aerodinâmica, é toda baseada na camada limite, principalmente na equação de Navier-Stokes. Eu não vou nem mostrar ela, porque ela é bem grande, e ela é basicamente uma série de equações diferenciais parciais. Então, ela é bem complexo, se a gente for ver o estudo dessa camada limite pela equação de Navier-Stokes. Mas dá para a gente pegar alguns conceitos dele e tratar de maneira simplificada. Ok? Então, a camada limite, a gente vai ver também o arrasto, né, que é um fenômeno que ocorre justamente por conta dessa formação dessa camada limite. Então, ele vai ter aqui as forças viscosas, quanto as forças de inércia são importantes. Só que aí, a camada limite, como eu disse, as forças viscosas vão estar atuando mais próximo do corpo, enquanto as forças de inércia vão estar atuando fora dessa camada limite. Então, basicamente, o começo da mecânica dos fluidos, dos fenômenos de transporte, principalmente o transferência de momento, começou baseada nessa definição de camada limite. Ok? Pronto. Aqui está um exemplo de como funciona essa camada limite. Aqui ele tem como se fosse uma placa, e aqui ele tem dois pontos: a borda de ataque e o borda de fuga. A borda de ataque é o local onde ele vai receber
esse fluido. E aí ele vai estar, novamente aqui, ó, pelo princípio da aderência, o fluido vai tender aqui, quanto mais próximo da placa, a velocidade dele é próxima de zero, quando está nesse ponto aqui, por exemplo, a velocidade é zero, e quanto mais distante aqui, ele se aproxima da velocidade máxima, ou da velocidade V0, né? Imagina que aqui, ó, ele vem como se fosse um vento, vamos dizer assim, vamos supor, um fluido, pode ser o ar, ele vem aqui todo homogêneo, quando ele chega nessa parte aqui, nessa chamada borda de ataque, ele cria o nosso perfil de velocidade, né, que a gente já viu que é justamente isso aqui é por conta da aderência, do princípio de aderência e da viscosidade do fluido, né, que é a própria viscosidade, ela é uma resistência do escoamento, então por conta dessa resistência o meu fluido vai criar esse gradiente de velocidade. Novamente, gradiente é a diferença de velocidade conforme eu me afasto aqui, ó, da placa. Perto da placa ela é zero, e quanto mais distante aqui, ela é V0. Nesse ponto aqui, a gente pode observar o seguinte, que ela é homogênea aqui, ó, não sei se dá para vocês verem aqui, que ela é pequena, ela é crescente até esse ponto aqui, até o ponto A. Dá para ver que ela, do ponto A para cima, ela fica padrão novamente? Dá para observar isso, pessoal? Dá para ver isso na imagem? Dá para ver? Dá sim. Do ponto A, do ponto B para cima, do ponto C para cima, tudo é reto. Pronto. Ok? Então, essa velocidade V0, ela vai ser aqui, ó. No ponto A, no ponto B e no ponto C. Daqui para cima, a velocidade é a mesma. Daqui para baixo, a gente tem a formação do chamado gradiente de velocidade, onde a velocidade vai depender de quê? Da distância. Quanto mais próximo da placa, mais próximo de zero ela vai estar. Né? Eu vou ter até a imagem aqui, ó. Então, a camada limite, ó, ele vai formar justamente o que a gente viu naquela imagem. Deixa eu botar aqui nessa imagem. Se a gente for ver aqui na imagem, ele forma mais ou menos isso aqui, ó. Ele tem a borda de ataque aqui, só que a forma geométrica é um pouco diferente. Aí ele faz mais ou menos isso aqui, ó. Ele tem um aumento, né? Então, basicamente é isso aqui, ó, que ocorre. Pegar um túnel de vento, por exemplo, botar uma placa assim, que tem um túnel de vento, botar uma placa dessa forma aqui, o vento vai bater aqui e ele vai formar esse efeito aqui. Então, o que é minha camada limite é isso aqui, essa parte abaixo, onde novamente eu vou ter um gradiente de velocidade, por quê? Por conta dos meus efeitos viscosos, né? Por conta da viscosidade do meu fluido. Então, nessa camada limite, o efeito viscoso é muito importante. Então, para tirar a propriedade daqui, a gente utiliza o quê? Fluido viscoso, propriedade viscosa. E acima disso aqui, fluido invisto, ou seja, que você pode desprezar a viscosidade, ok? Que é justamente, ele forma isso aqui, ó. Então, onde é que a viscosidade vai influenciar? A gente vai ter o comportamento, isso é importante, nessa camada limite, ok? Que, novamente, os pontos A, B e C pertencem a uma linha, que nessa linha aqui, a velocidade é uma velocidade constante, né? É V0, igual a essa velocidade aqui, V0. Para cima dela também vai ser V0, e aqui para baixo, em qualquer um desses pontos aqui abaixo da camada limite, eu vou ter um gradiente de velocidade. Só que tem um porém. Aqui vocês observam o seguinte, que aqui ele vem, deixa eu apagar novamente, aqui ó. Aqui ele vem até certo, tá vendo? Ó, essa primeira parte ele vem certo, depois ele começa meio que ficar ondulado. Dá para perceber isso aqui na imagem? Ele vem reto, mais ou menos aqui, até esse ponto, e depois ele começa a ficar ondulado. É como se ele estivesse se desestabilizando. Dá para perceber isso na imagem, pessoal?
Eu não estou percebendo muito bem, não, professor. Ó, ele vem aqui, ó. Aqui é a superfície, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Aqui é a superfície. E aqui ele vem, nessa primeira região, ele tem uma região bem definida, que ele vai crescendo. Quando ele começa nesse ponto aqui, ó, ele cai e depois sobe, depois cai, depois sobe. Ele começa como se fosse uma montanha russa. Mas nesse primeiro ponto, ele é bem definido. Deixa eu ver se eu consigo pegar a imagem e dar um zoom. Sim. Ah, e o senhor já passou o mousezinho, deu para enxergar agora. Deu para enxergar, né? Deu. Pronto. Aqui, ó. Ah, dá para dar um zoom assim. Ó, que nesse primeiro momento ele é bem reto, depois aqui ele começa a ondular. Então, nessa parte aqui, ó, ele é reto e depois ele começa a ondular. A gente vai ter uma alteração nessa camada limite, né? E depois vocês vão entender por quê essa alteração. Então, aqui a mesma coisa que eu falei, que o gradiente de velocidade ele cria uma espécie de atrito entre as diversas camadas do fluido, que aí é a tensão de cisalhamento interna no fluido. Isso significa que nessa região temos um gradiente de velocidade. Os efeitos viscosos são importantes. Isso aqui. Dentro da camada limite, eu tenho um gradiente de velocidade, e dentro dessa camada limite, que ela tem uma espessura determinada, a gente vai conseguir determinar essa espessura, ok? Os efeitos viscosos são importantes. Fora dela, os efeitos viscosos não nos interessam. Aqui fora, a viscosidade sempre vai ser constante, né? É como se fora da camada limite você não tem a influência da placa. Fora disso aqui é como se não existisse a placa. O efeito dela, que é essa camada limite, só dentro da camada limite por conta dos efeitos viscosos. E aqui a gente vai ter, ó, camada limite, o nosso gradiente de velocidade, e aqui esse gradiente de velocidade ele provoca as tensões de cisalhamento, né, que a gente viu isso na primeira aula também, por conta desse perfil de velocidade, essa variação de velocidade dentro da camada de limite. E aqui, ó, como eu disse, a nossa camada limite ela vai ter uma espessura e uma região chamada região de entrada fluidodinâmica até um X crítico. E esse X crítico, esse XCR, ele é crítico e ele mostra justamente o comprimento da camada limite. Enquanto eu tenho uma espessura aqui, ó, dado por delta, eu vou ter também um comprimento bem definido dessa camada limite. Então, eu vou ter um comprimento chamado comprimento crítico e a espessura da minha camada limite. A espessura dessa camada limite, ela vai ser função de Reynolds, do número de Reynolds, ok? Ρv, a velocidade média. Eu passei até uma questão quando a gente tem um perfil de velocidade, a gente tem que calcular essa velocidade média. Isso vai depender do perfil de velocidade formado, do comprimento e da viscosidade. Então, dentro dessa área aqui, a espessura, ela é função do número de Reynolds. Ela vai ser função de Reynolds, né? Vocês lembram o que o número de Reynolds nos diz, né? O número de Reynolds é um número adimensional. Se a gente multiplicar todas as unidades aqui, ele não vai dar nenhuma dimensão. Então, Reynolds não é metro por segundo, não é Pascal. Ele é adimensional, né? E a gente viu na terceira aula que o número de Reynolds ele vai nos dizer o seguinte: ó, esse escoamento é laminar, esse escoamento é turbulento, né? Então, até um determinado ponto, meu número de Reynolds, até 2400, o número de Reynolds, ele determina que é
laminar, o tipo de escoamento é laminar. Aí a gente tem uma região de transição. E depois dessa região de transição, qualquer valor superior vai dar um escoamento turbulento. Então, se a gente observar novamente esse vídeo aqui, ó, aqui mais distante, vocês tem a formação dessa camada limite. Deixa eu ver se pega bem um momento. E aqui nessa parte de trás, vocês conseguem ver que o escoamento ele forma como se fosse vários redemoinhos, várias bolhas, né? Aqui, essa parte aqui, ele está sofrendo o escoamento turbulento, tá? O regime turbulento. Essa parte aqui é turbulenta. Se fosse laminar, a gente nem veria o fluido passando. Então, isso é que o número de Reynolds nos diz. Se ele é laminar ou turbulento, ou de transição, né? E essa espessura é função do número de Reynolds. A gente calcula ela utilizando o número de Reynolds. Lembrando que a gente tem essa espessura, só que ela não é assim homogênea. Ela é crescente até um ponto, né? Ela começa aqui pequena, por conta da formação do gradiente, e ela vai sendo crescente. E, novamente, ela é função do número de Reynolds. Para camada limite, a gente tem o seguinte. Se a gente calcular Reynolds nessas condições, e Reynolds dá menor que 5 vezes 10 a quinta, significa que você está aqui dentro, o que vai acontecer é um regime laminar. Ok? Então, se você calcular o número de Reynolds dentro dessa camada limite aqui, e ele der menor que 5 vezes 10 a quinta, esse x aqui, ó, é esse x aqui, ó. Ok? Então, você vai calculando. Por exemplo, aqui, botar valores 0, 1, 2, sei lá, 5. Tá aqui. Se você calcular o valor de Reynolds para esses valores e alterando os valores até o valor inferior a 5 vezes 10 a quinta, significa que o regime que está ocorrendo dentro dessa camada é laminar. Ok? Quando a gente ultrapassa esse valor, né, o regime já passa a ser turbulento. Então, dentro dessa camada, dentro do número de Reynolds, dentro desse valor, a camada limite é escoamento laminar. E como é que eu encontro aquele nosso XR? Ó? Eu não falei que ele é crítico? Porque ele é justamente o ponto, a distância, onde ele determina, a partir desse ponto aqui, o regime vai ser turbulento. Antes disso, menor que isso, o meu regime vai ser laminar. Essa equação aqui, ó, esse x crítico, ele nada mais é que o número de Reynolds aqui, ó. É escrito, né? Porque a gente sabe que até esse valor aqui, ó, até esse valor, ele está na camada limite, está na 5 vezes 10 a quinta, ele está no limite. Abaixo disso, ou seja, quando o Reynolds é menor que isso, ele está no regime laminar. Acima disso, regime turbulento. Então, se você isolar essa variável aqui, adotando esse valor para Reynolds, aqui, ó, a gente tem que Reynolds é igual a ρ Vx dividido por mi. Assim.
Então, se a gente isolar o x aqui, ó, esse 1000, ele passa multiplicando, então vai ficar o número de Reynolds multiplicando mi, e ρv está multiplicando x, ele vai passar dividindo. ρv, ele está multiplicando, ele passa dividindo. E aí você substitui o valor de Reynolds de 5 vezes 10 à quinta. Então, a partir disso aqui, você consegue identificar o seguinte, ó, até esse comprimento, o meu regime é laminar. Após isso, é turbulento. E aí, próxima aula, a gente vai ver também o que é que acontece nessa região turbulenta. Aqui, ó. Como eu disse, ó, vai ter a área de regime laminar até o X crítico, que a gente calcula através, relacionando o número de Reynolds, ok? E aí, a partir desse ponto, o seu fluido vai ter um escoamento turbulento. Essa parte abaixo, depois do X crítico, também tem essa subcamada de limite laminar, que ela está inferior. Mas, basicamente, o que importa mais para o estudo é isso aqui, ó. Camada, limite, e ela vai ter uma região turbulenta, que naquela imagem seria aquela parte onde fica formando as ondas. Então, ali é uma região turbulenta, e aqui onde ela está bem definida é o escoamento laminar. Então, a partir dessa equação aqui, você consegue obter propriedades, ok? Essa equação, pessoal, vocês entenderam de onde é que vem? O X crítico. Pode explicar novamente, professor, rapidinho? Então, vou até abrir aqui o PowerPoint. Pessoal, se vocês não entenderem, fala que eu volto novamente, viu? Ó, eu tenho aqui o meu número de Reynolds, ok? Vou pegar esse carinha aqui, ó. Meu número de Reynolds, ele é função de ρ, que é a minha massa específica, a velocidade média, né? Que é o perfil que a gente encontra pelo perfil de velocidade, e o x, que é esse comprimento, ok? Dividido pela viscosidade. Se a gente pegar essa mesma equação aqui de Reynolds, ó, e isolar, vou colocar ela aqui, e eu vou isolar o meu x é isso aqui, ó, o comprimento. É o meu comprimento. Só que ele vai até um comprimento crítico, que é aqui, justamente no ponto crítico. Por quê? Porque ele nesse ponto, ele faz a transição de escoamento laminar para escoamento turbulento, ok? Nesse ponto aqui de comprimento, ok? Que é o meu x. Se eu quero saber qual é o meu comprimento crítico, ou seja, até quando o meu escoamento vai ser laminar na minha camada limite, porque novamente aqui mostrar essa outra imagem, o meu escoamento ele tem uma região laminar e uma região turbulenta. Vou trazer até a equação para cá, eu acho que fica mais fácil. Eu tenho uma região laminar, o fluxo é laminar, e aqui é uma outra região de fluxo turbulento. Eu quero achar qual é o comprimento aqui que a minha região vai se comportar em regime laminar. Com base em experimentos, eles observaram que esse número aqui, ó, de Reynolds, 5 vezes 10 à quinta, okay, era um número que representava Reynolds na transição. Ou seja, justamente no ponto lá onde a gente tem esse comprimento crítico. Então, se esse x aqui, ele é o comprimento, ok? Ele é o comprimento. E eu quero fazer uma função que eu consiga encontrar
esse comprimento crítico, então aqui, ó, eu só coloco x CR, ou seja, eu quero saber agora meu comprimento crítico, ou seja, o ponto de transição. Aí eu sei que Reynolds na transição, nesse ponto de transição aqui, de laminar para turbulento, ele vale quanto? 5 vezes 10 elevado à quinta. Ok? Eu sei que Reynolds nesse ponto vale isso aqui, 5 vezes 10 à quinta. Então, para encontrar o meu X crítico, né, esse comprimento crítico, é só isolar ele aqui, ó. Como é que eu faço isso? O Mi, ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Né? Passei para aqui, ó, multiplicando. E o Rho e a velocidade média, eles estão multiplicando. Portanto, ele vai passar para o outro lado aqui, fazendo o quê? Com essas outras variáveis, dividindo. Então, meu X crítico eu encontro dessa maneira. Meu comprimento crítico. Ok? Então, de onde é que vem essa equação? Aqui, ó. Cinco vezes 10 à quinta vezes mi, dividido por ρ vezes a velocidade. Então, o X crítico ele vem desse critério, que nesse ponto de transição, o número de Reynolds é 5 vezes 10 à quinta. E número de Reynolds abaixo desse valor significa que o meu regime é laminar. Então, se você calcular o número de Reynolds e der abaixo desse valor, significa que você está dentro de algum ponto aqui, ó. Agora, caso você calcule o valor de maior, né, que 5 vezes 10 à quinta, então você está numa região de escoamento turbulento. Deu para entender de onde vem essa equação? Agora? Pronto, agora sim, professor. Valeu, obrigado. Pronto. Mais alguma dúvida, pessoal? Em relação a esse X crítico, por que esse valor? Aqui foi um valor que eles encontraram experimentalmente. Fizeram vários testes para vários materiais e encontraram, ó, Reynolds, 5 vezes 10 à quinta, abaixo disso, você está no regime laminar. Acima disso, turbulento. Então, como Reynolds é adimensional, ele serve para qualquer elemento, qualquer fluido, né? Então, inferior a isso, laminar. Superior a esse valor, regime turbulento. Vai estar dentro dessa região aqui. Ok? E aí, se a gente for observar esse ponto aqui, ó, desenhar aqui ó, o eixo X e o eixo Y. Esse ponto aqui, pessoal, ele vai ser função de quê, ó? No meu eixo Y e o que no meu eixo X? No meu eixo X é o comprimento crítico, né? Então, se eu tenho esse ponto aqui, ele tem um valor X e um valor Y. Né? O valor X eu sei que é o meu comprimento crítico. E em Y aqui? É a espessura crítica. Exatamente. A espessura total aqui, se a gente for verificar, ela é pequena e vai crescendo, né? Ela é crescente, essa camada limite. Então, a maior espessura da camada limite você encontra quando você tem um comprimento crítico. Então, esse Y aqui é a minha espessura, o meu delta aqui. Então, eu consigo fazer uma relação. Novamente, aqui eu estou fazendo a relação de X com Y. Nesse ponto, eu tenho que a minha espessura crítica é igual ao meu
X crítico, ou seja, meu comprimento crítico. Só que eu consigo determinar essa espessura em cada ponto aqui, ó, porque aqui para cada valor de X eu vou ter um valor de Y, correto? Para cada valor de X eu vou ter um valor de Y. Para cada comprimento eu vou ter um valor de espessura. E eu consigo encontrar a minha camada limite em função da posição, ou seja, do comprimento, utilizando essa equação, ok? Então, a minha espessura sobre o meu comprimento é igual a 5 sobre a raiz de Reynolds, ok? Então, se eu quero encontrar, por exemplo, no ponto crítico, justamente aqui nesse ponto crítico, a espessura, vamos só fazer um exemplo aqui. Eu quero encontrar aqui qual é a espessura da camada limite nesse ponto crítico. Vamos dizer que o comprimento aqui, o XR, eu calculei, como ele é crítico, né, ele vai dar 5 vezes 10 elevado à quinta. Elevado à quinta. Número de Reynolds. E você sabe que a espessura, o comprimento crítico, por exemplo, deu 0,04 metros. Como é que eu acho essa espessura? Divide uma pela outra. Reynolds. E aqui é o meu... Tá aqui que é o X crítico. Aqui eu botei X crítico, porque no X crítico eu já sei aqui o valor de Reynolds, né? Nesse ponto crítico ele vale isso aqui. Então, para encontrar a espessura, vou botar um S, para não chamar o gama, o delta maiúsculo. Aí, o X aqui, ó, ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, a minha equação vai ficar X vezes 5, ou 5x, né? Dividido pela raiz do número de Reynolds. Ok? Então, se a gente for calcular aqui, esse exemplo, vou botar outra planilha aqui, colocar os número de Reynolds é igual a 5 vezes 10 elevado à quinta, e o X crítico é 0,04. Então, a espessura, nesse caso aqui, ele é igual a 5 vezes o meu valor do X crítico, dividido pela raiz do número de Reynolds. Então, aqui, ó, a espessura dessa camada limite, se a gente for pegar esse exemplo, ou seja, se você tem aqui 0,4 metros, são 4 centímetros, né? Uma placa com 4 centímetros, vamos dizer assim, com a distância crítica, esse comprimento crítico, e o número de Reynolds na transição é 5.000, 500.000. Então, a espessura dessa camada limite vai ser 0,002 milímetros, né? Para vocês verem que a região onde o fluxo vai ser laminar é bem fina. 0,28 milímetros. Então não dá nem 1 milímetro para esse exemplo aqui.
Ok, deu para pegar, pessoal? O cálculo da espessura. Professor, aí como ela deu abaixo de 5 vezes 10 elevado aqui, no caso é laminar, né? Praticamente invisível, por isso que ela fica rente ao objeto no túnel de vento, né? Isso. Mas, por exemplo, tem túnel de vento, não sei se vocês já viram alguma coisa, por exemplo, teste de carro, de foguete, que eles utilizam teste de vento para fazer isso. A camada limite, às vezes, não só é 0,02 milímetros, né, 0,2 milímetros, às vezes ela atinge, sei lá, uns 5, 10 centímetros, por exemplo, uma espessura maior. Isso vai depender das propriedades, do fluido, da temperatura, enfim. Mas para esse exemplo aqui que eu botei, o comprimento, né? Porque aqui, ó, ele é função do comprimento. Eu botei aqui, ó, 0,04 metros, 4 centímetros. Agora, se em vez de 0,4 a placa for, o comprimento crítico dele for maior, vamos botar aqui, ó, vamos botar 40 centímetros, ó. Aí já é 2,8 milímetros. Quase 3 milímetros, né, de espessura. Então, ela é função, vai depender do número de Reynolds e do comprimento crítico. Ok? Mas, em geral, na maioria dos casos, ela é bem fina, né? Mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo, já que você tocou nessa parte. Vamos fazer o seguinte. Até uma questão boa. Vou ver uma questão nessa área. Depois eu vou botar na lista para vocês. Ó. Imagina aqui que você tem um morro. Você tem um morro aqui e você tem os geradores de energia eólica, né? Então, o ideal é você, assim, em cima de um morro é colocar dentro de uma área onde a camada limite, por exemplo, pegue mais ou menos aqui, nessa parte inferior da placa, para ele poder empurrar de maneira mais eficiente. Por exemplo, aqui você tem um morro. E aí o vento vem aqui, ó, nessa direção, nesse sentido. Aqui a gente tem a borda de ataque, né? E aí ele vai produzir, o vento vai fazer isso aqui, ó. Né? Vai fazer mais ou menos isso aqui, criar um gradiente. Então os aerogeradores aqui, ó, dá para descobrir, por exemplo, essa altura da pá relacionando com a camada limite. Porque depois daqui ele vai, por exemplo, virar turbulento. Então, se você pegar e botar aqui no turbulento, né, o vento vai fazer isso aqui, ó, no vídeo. Não sei se dá para vocês perceberem, ele fica... E até aqui no fundo, ele começa a bater aqui na traseira desse peso. Aí, tanto que ele fica mexendo, por conta que ele vem, o fluxo empurra nesse sentido, só que ele vai ter uma variação no fluxo aqui por conta dessa transição de laminar para turbulento e vai bater aqui na parte traseira, ou na parte superior dessa barra, ok? O que pode acontecer também nisso aqui, então, esse exemplo. Então, o ideal seria colocar aqui dentro da camada limite, para o vento bater, né? E fora dessa parte turbulenta. Ou vai depender da aplicação. Eu vou pensar na questãozinha assim e vou colocar para vocês calcular. Aí, nesse caso aqui, a camada limite, vocês vão ver que vai ser tipo 10 metros, 15 metros, entendeu? Porque aí vai ser tudo... Professor, ela ainda chega a criar algum tipo de vácuo? Sim, a partir desse ponto? Tem, que é o chamado coeficiente de arrasto. Ele vai ter um arrasto. Que a gente vai ver isso bem isso na próxima aula. Eu acho que próximo...
interfere. Dependendo da aplicação, ele vai interferir. Que ele vai criar justamente essa parte, vai ter, por conta desse regime turbulento, em alguns pontos vai criar o coeficiente de arrasto, que aí a gente vai ver o gráfico de Moody próxima aula para ver como é que funciona, que ele é função de várias variáveis. Essa imagem dá para ver, já dá para perceber. Aí, próxima aula, a gente trabalha com calma com coeficiente de arrasto. Mas tem esses efeitos pós-camada laminar, né? Regime laminar. Aqui, ó. Nossas linhas de corrente, né? Aí vai mais ou menos é isso aqui, é o que acontece. Então, a gente sabe que ele vai ter um X crítico, comprimento crítico, uma espessura, né, bem definida, que a gente consegue calcular. Ambos são função de Reynolds. Tem essa região de transição também, bem curta, e a região turbulenta. Mas o que a gente trabalha mais é a parte laminar e aqui a turbulenta, ok? Aqui eu botei um vídeo para vocês verem como é que funciona. Isso aqui é um teste, né? Aqui tem as linhas de corrente e aí ele vai mudar também a borda de ataque, ou seja, o ponto onde o fluido bate. Ó. Se a gente voltar aqui para o início, a espessura da camada limite. Aí você vai alterando a geometria e o que vai acontecendo com a espessura da camada limite? Ela vai aumentando. Aqui é um sistema de avião, né? É isso, é. Aquela pazinha da asa do avião que ele faz esse movimento aqui. E aqui a nossa formação da camada limite, tá vendo? Nossa camada limite. Ela, mesmo nessa parte aqui, vocês conseguem observar que ela tem uma região definida, aí ela vai tendo uma região já de transição, mas depois aqui, ó, turbulento. E aí ela tem a formação de meio que um vácuo aqui, ó, atrás, nessa parte. Por isso que essa parte, como eu disse, é importante. A gente vai ver mais na frente esse conceito de coeficiente de arrasto e tudo, mas ele tem a formação meio de que um vácuo aqui na parte traseira. Viu? Isso não é só para vento, viu, pessoal? Isso também ocorre para fluidos, para água também. Pronto. A gente viu ali uma placa, né? Formação de camada limite dentro de uma placa. Agora aqui, ó. Quando a gente tem a formação de camada limite em uma tubulação fechada, por exemplo. Então a gente vai ter a formação de duas camadas limites. Aqui tem um exemplo de um tanque. Deixa eu pegar aqui a caneta. Tem um tanque e o fluido está escorrendo, né? Que tem a parede da tubulação, a parede superior, a parede inferior. Então, olha o que acontece aqui. Aqui tem uma parede e aqui eu tenho a minha camada limite superior, tá aqui, e a camada limite inferior. Dá para ver essas duas, as duas camadas limites? E é o que vai acontecendo. A velocidade, ela vai também se alterando aqui.
perto das paredes, a minha velocidade, tanto na parte superior quanto inferior, é próxima de zero. E aqui ela, no centro, no caso, ela vai ser a velocidade inicial. Aqui na tubulação, por exemplo, tem a formação meio que daqueles vórtices, né? Dependendo quando o escoamento é turbulento, ele tem a formação até de vórtices aqui, nessa parte central. Mas nesse exemplo mais simples aqui, tomando como um regime laminar, né, a gente tem esse efeito aqui numa tubulação, formação de duas camadas limites. E aí esse comprimento agora aqui para a tubulação fechada, que é a minha região de entrada fluidodinâmica, né, que tem a formação que até do perfil, vocês estão para ver que tem alteração no perfil de velocidade,